Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, é uma grande alegria para mim podermos nos reencontrarmos e abrirmos mais uma lição, mais um novo trimestre, o segundo trimestre do ano de 2014, com um manual novo na mão. Agora estudaremos sobre Cristo e sua lei. E veremos durante o discorrer desse trimestre o fundamento que existe entre a lei e o amor de Deus, que tem tudo a ver. Para dar início, eu gostaria de convidá-los para uma oração. Senhor Deus e nosso Pai, primeiramente te agradecemos por termos tido um trimestre tão maravilhoso de lições como foi o que tivemos, e agora outro tão maravilhoso, com assunto tão apropriado, que nos leva, através das nossas escolhas e condutas e obediência, a nos inspirarmos no teu santo amor para cumprir com o teu chamado. Encha-nos do conhecimento do teu reino, para que possamos assim fazer, te agradar e te adorar em espírito e em verdade. É o que te pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Leis no tempo de Cristo. Leis no plural. Em Romanos capítulo 2, verso 14, diz o seguinte: quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Ou seja, parece que é como se Deus escrevesse no coração das pessoas os fundamentos de sua lei, e por intuição, por instinto, os seres humanos, conhecendo ou não conhecendo lei, acabam sofrendo a influência da lei de Deus. E isso também lembrando de Atos capítulo 17, verso 30, que Deus não leva em conta os tempos da ignorância, quando alguém ignorava ou desconhecia. E, ou seja, cada um será julgado no texto e contexto do que aprendeu da revelação sagrada, da luz que recebeu. Um outro detalhe interessante, que para entendermos qualquer assunto dentro da Bíblia Sagrada, é fundamental que tenhamos o cuidado de analisar texto e contexto, temas com temas. E a forma mais segura é essa, de interpretarmos e conhecermos os escritos sagrados. E se tivermos que recorrer a qualquer coisa fora dos escritos sagrados, lembrando sempre do que disse Paulo: examinai tudo e retende o bem. Ou seja, use como filtro sempre a palavra de Deus. Você saberá filtrar o que realmente é bom, que combina, que encaixa e que sustenta e autentica o que a palavra de Deus tem dito. No segundo tema, lei romana. O texto aqui citado, que é Lucas 2, de 1 a 5, sobre o recenseamento romano, dos quais José e Maria foram fazer parte, faz uma pergunta: que lições podemos aprender com isso? Da conduta de José e Maria sobre a obediência à lei romana. Eu gostaria de aproveitar essa oportunidade e mostrar que o fundamento de amor que eles tinham, José e Maria, com relação à lei de Deus,
os levava a ser obedientes e respeitosos a tudo que se diz respeito à lei, fossem elas cerimoniais, fossem elas morais, fossem elas civis da sua nação ou da nação dominante. E fundamentados no amor de Deus e na orientação da palavra, é que eles procuravam sempre andar assim. Mas eu gostaria, como disse, de fazer uma pequena síntese da vida desse casal, aproveitando essa oportunidade. Primeiro, o nome Maria aqui, que no caso é grego, o original é Miriam, que por coincidência quer dizer rebelde, ou rebeldia. Lembrando, por incrível que pareça, a ironia do destino, Miriam, a irmã adolescente de Moisés, que colocou ele lá no rio, ficou pagiando para conduzir ele como libertador do Egito. Aqui outra adolescente de 12, 13 anos de idade, quando Maria casou, traria alguém que seria a luz, que iria contra as trevas. Uma rebeldia inversa, né? Muito interessante essa curiosidade. Segundo diversos estudiosos, ela nasceu por volta de 18 de setembro do ano 16 a.C., filha de Joaquim, israelita da tribo de Levi, da ordem de Araão, e de Ana, da tribo de Judá. Quando Maria nasceu, o seu pai já havia falecido, e aos 3 anos de idade a sua mãe a entregou aos guardiões do templo, que no caso era Elizabeth, o nome hebraico, mas o nome também que pode ser traduzido por Isabel, que por sinal era sua tia, e esposa de Zacarias, que era o guardião do templo nessa ocasião, que os criaram até ela receber o pedido de casamento de José. Dedicada então aos estudos sagrados, às letras, das sagradas letras, ela tinha fortes aspirações de ser uma candidata ao cumprimento profético sagrado sobre a questão da Virgem de Belém, porque ela era de lá. E isso explica lá em Lucas 1,34 uma certa resistência que ela teria de casamento quando o anjo falou que ela ficaria grávida sem nem ter conhecido o varão. Também então, no dia 18 de setembro do ano 4 a.C., quando ela estava então com 12 anos, aconteceu alguns fatos interessantes. Primeiro, ela adquiriu seu gedulá, que é o tipo de maioridade que a moça recebia, tendo então, estando já disponível para casar-se, aos 12 anos de idade. E ela já havia recebido o pedido de casamento, já estava prometida. Então, nessa ocasião, assim que ela recebeu o seu gedulá, tendo então se confirmado o casamento ou o noivado, nessa ocasião, nesse mesmo ano, no ano 4, ela recebeu a visita do anjo, depois que já tinha evidentemente firmado então o seu noivado, recebeu a visita do anjo Gabriel, lá em Lucas 1, verso 36, que disse que a parente dela, o próprio anjo Gabriel comentou com ela, que a parente dela já estava grávida de 6 meses, sendo idosa. E lá em Lucas 1, verso 39, diz que essa jovem noiva, então, com 12 anos de idade, foi rapidamente para a região montanhosa de Judá. Agora, olha só o que ia desenrolar, que os detalhes mais curiosos. Primeiro, detalhe curioso, lá em Lucas capítulo 1, verso 40 a 43, antes uma coisinha. Para ela chegar sozinha até lá, na região onde estava Isabel,
ela enfrentaria diversos perigos e riscos. Ela tinha que se agrupar, evidentemente, a alguma caravana de amigos, de conhecidos, para poder chegar em segurança, mostrando a coragem e a determinação dela com relação ao seu voto, à sua disponibilidade de servir a Deus em espírito e em verdade. E foi. Em Lucas 1, 40, 43, diz que assim que ela chegou diante da tia dela, diante de Isabel, João Batista, que já estava com 6 meses no ventre dela, pulou na barriga, reconhecendo o Salvador com poucos dias de concepção no útero de Maria. Não vou falar poucas horas, porque para chegar até lá é a viagem meio comprida. Mas Isabel também, aqui nesse texto de Lucas 1, 40, 43, louva com exclamações de louvor o fato dela estar grávida do Filho de Deus. Que experiência maravilhosa que estava acontecendo. Se fosse nos nossos dias, não tem exame nenhum da atualidade que detectaria a gravidez de Maria. E o menino de 6 meses no útero, sem nascer, pulou e reconheceu, e a mãe, por inspiração divina, tomada pelo Espírito Santo, também reconheceu. Segunda curiosidade. Aí nós vimos que Maria passou 3 meses grávidas lá com a Isabel. Veja bem, se ela passou 3 meses e Isabel já estava com 6 de gravidez, então ela ficou lá até João Batista nascer, Maria. Os 3 meses que ela passou lá com Isabel, com a sua parenta, completou os 9 meses. Ela assistiu o batismo de João e foi embora. Uma terceira curiosidade: Zacarias havia ficado mudo por duvidar do anjo sobre a gravidez na velhice de ambos. Isso registrado lá em Lucas capítulo 1, verso 18 a 20. E só no 8º dia, na circuncisão, no caso de João Batista, no 8º dia, quando ele foi circuncidado, é que ele voltou ao cenário bíblico, Zacarias, que ele voltou a falar de novo, lá em Lucas 1, 59 a 64. Veja o motivo do sumiço de Zacarias do cenário. 1 Crônicas, capítulo 24, verso 3 ao 10, comparando com Lucas 1, verso 5, diz que Zacarias era da turma de Abias. Ou seja, se você ver lá em Crônicas, então, no texto que eu citei, 24, de 3 a 10, ele pertencia, esse Abias era da 8ª turma de escalas, das várias que Davi tinha colocado, tempo de 6 meses cada uma. Cada turma cuidaria dos serviços do templo durante 6 meses. E Abias era da 8ª turma que cuidava, e Zacarias era dessa turma. Então, quando ele recebeu a visão do anjo, ele estava cuidando do templo, e ele só pôde sair de lá quando terminou o serviço, que foi por ocasião, evidentemente, já do nascimento do menino. O quarto problema, a quarta curiosidade: o problema de Zacarias e da família, então, estava resolvido. No dia que, até escrever na tabinha para confirmar que era João, ele escreveu, e graças a isso, no dia da circuncisão de João, ele voltou a falar. Mas José e Maria estavam numa encrenca, porque o coitado do José não está sabendo de nada, a família do marido não está sabendo de nada, e a mulher estava com 3 meses de gravidez, a virgem estava com 3 meses de gravidez. Olha o tamanho da encrenca. Lá em Deuteronômio, capítulo 22, verso 22 ao 29, era apedrejamento sumário uma situação dessa. Mas o Deus do impossível entrou em ação com tudo que é preciso de fazer, ainda que fossem milagres e aparições, para resolver a questão. Olha o que aconteceu.
Mateus capítulo 1, verso 18 ao 19, diz que José era justo e planejou deixá-la. Assim que ela contou para ele que estava grávida de 3 meses do Espírito Santo. Como ele realmente era justo e acreditava nela, ele só imaginou o seguinte: ela vai ser apedrejada. Como que eu vou explicar um negócio desse? Eu vou cair na capoeira, porque pelo menos ela fica como vítima e sobrevive. Quer dizer, tendo acreditado plenamente ou não, tanto seguro ou não da informação que ela acabava de dar, e planejou para deixá-la. Mas no mesmo capítulo 1, do verso 20 ao 23, diz que ele, ao dormir, recebe a visita do anjo em sonhos. E o anjo deu todas as instruções sobre a questão. E do verso 24 ao 25 de Mateus 1, está registrado o casamento mais rápido que eu já vi na minha vida. O caboclo levantou e correu para casar. Mal levantou da cama. Pergunta se demorou. Noivo ou noivo para resolver esse problema. Numa situação daquela, menino velho, rapidinho levantou e ó, casou. E mais, lá no verso 25 desse mesmo capítulo, ele só entrou na lua, porque o mel foi só depois que Jesus nasceu, que ele conheceu, ou seja, teve relações sexuais com Maria. É o que registra, que relata no verso 25. Veja que realmente era um casal muito especial. Uma menina de 13 anos, um jovem casal. Nós vamos falar sobre esse negócio do jovem do José daqui a um pouquinho, que aguardou pela fé algo tão especial concedido pelo dono do universo, o Criador do céu e da terra. Em Lucas capítulo 2, verso de 1 a 5, aparece agora então o casal nesse recenseamento de César Augusto. Um recenseamento no Império Romano, pela história dos romanos, levava 40 anos para cobrir todo o Império Romano ocidental e oriental. E conforme a história, esse recenseamento que José participou já estava no finalzinho. A penúltima parte dele começou por volta do ano 8 a 7 a.C., na Palestina. E por volta do ano 5 para 4, na região da Judéia, onde então, ano esse, em que aconteceria o nascimento de Cristo primeiro, a visita dos magos e o sumiço para o Egito, a morte de Herodes, no ano 4 a.C., Herodes o tetrarca. Veja que a história combinada com a Bíblia encaixa muita coisa bacana. Ao 8º dia, olha outra curiosidade muito interessante. Lucas capítulo 2, verso 21 ao 24, diz que no 8º dia de vida de Cristo, Cristo foi levado ao templo lá em Jerusalém, bem encostadinho no tetrarca, que naquele momento já devia estar recebendo a visita dos magos, para poder apresentar o menino, correndo o risco. Diz que desde o nascimento, os reis magos já vinham seguindo a estrela há dias, até onde o menino estaria para recebê-los. Presta atenção, nós vamos ver que quando Jesus nasceu, lá em Lucas capítulo 2, verso 8 ao 16, mostra que os pastores que viram aquela legião de anjos no céu e uma legião de estrelas,
Esses foram lá naquele dia do nascimento de Jesus e viram Jesus na estrebaria, encontraram ele na estrebaria. Mas quando Mateus 2, 9 a 12 diz que os magos, depois de sair de Herodes, encontrou o menino, já encontrou ele numa casa. Olha o que está escrito lá em Mateus 2, verso 11. Lá em Belém, estava numa casa já. Visitaram o menino, encheram o menino de presente. O que eu queria mostrar de paralelo? Essa estrela que guiou os reis magos, levou eles ao rei, ao tetrarca, mas certamente eles saíram da direção da estrela para entrar lá, porque pela lógica, se é rei que nasceu, é filho de rei. Então vai lá no Herodes primeiro, deixa essa estrela esperando nós ali um cadinho. Foi lá, papai, eles sentiram a barra, voltaram e seguiram. E nisso, no 8º dia, Jesus estava ali, ele já devia ter dias que estava na estrada. Quando voltou, Jesus não estava na estrebaria mais, mas estava numa casa, como nós vimos aí, no livro de Mateus, do texto que eu acabei de citar. Mateus capítulo 2, no versículo 11. Muito bem, no verso 12 e 13, tanto os magos como José receberam nessa noite, é outra curiosidade muito interessante, que esses magos dormiram lá nessa casa, não foi na estrebaria. Diz que no verso 12 e 13, lá de Mateus 2, tanto os magos como José receberam de noite a visita de anjos em sonhos, dando orientação aos magos para voltar para a casa deles por outro caminho, porque o tetrarca, o Herodes, já vinha para cima para querer matar o menino, caçando a ele justamente ali em Belém. E José recebeu a ordem para bater afora para o Egito e esperar lá até o anjo aparecer de novo e dar ordem para eles voltarem. A segunda parte dessa curiosidade, agora olhando sobre José e os irmãos de Jesus, que é também muito curioso, para incrementar isso aqui, a pimentinha para pôr fogo do Espírito Santo, né? O fogo do Espírito Santo é um trem bacana, não tem pimenta não, mas é fogo puro. Veja bem, não há um só texto na Bíblia que comprove, primeiro, que José era velho, que era viúvo, e muito menos que ele tinha filho de outro casamento. Não tem nenhum texto na Bíblia que comprova isso. Por ser velho, vamos começar por aqui. Remontarmos aos dias de Davi, que viveu quase 1000 anos antes de José. Olha o que ele... E ele morreu com 70 anos, por sinal, que ele viveu de 1040 a.C. a 970 a.C. Exatamente 70 anos. Governou 40 anos sobre Israel. Olha o que esse mesmo salmista comentou sobre essa questão. Salmo 90, verso 10. Os dias da nossa vida sobem para 70 anos. Isso é 1000 anos de Cristo, hein? E o povo vinha só definhando. Ou em havendo vigor a 80 anos. E nesse caso, o melhor deles é enfado e canseira. Olha o que Davi falou há quase 1000 anos antes de José. E a longevidade aqui no século XX, os nossos avós morreram com quantos anos? 50, 60, 60 e poucos anos de morte súbita. Agora nós estamos falando há 2000 anos atrás. Pergunta: como que um idoso de enfado e canseira de 70 a 80 anos ia fazer uma viagem de Belém, lá de Belém, para o Egito, que tinha quase 700 quilômetros de ida e depois tinha que voltar de novo quando o rei morresse? Fosse montado ou fosse a pé? Cadê o idoso para encarar? A Maria tinha 12 aninhos, 13 aninhos, mole, né? Agora, cadê o idoso? E ainda para carregar menino, para pagar cachorro, carregar os filhos e tudo que tinha de mudança. O que ele deu cor de juntar nas costas e no lombo do jegue.
Tenha paciência, né? E ainda ela tem que voltar depois. Segundo, viúvo e outros filhos. Veja bem, só nas tradições escritas, anos e anos após o fechamento do cânon sagrado, é que acha a conversa de que o José morreu com 111 anos de idade e casou, que nunca teve filho com Maria, e viveu aquele casalzinho de véis ali, de ato, e é virgem mesmo, até todo, sem nenhuma lógica ou necessidade conjugal nenhuma. E por que ele quis correr? Primeiro, a última aparição de José na Bíblia, Jesus estava com 12 anos e ele teria então 99 de enfado e canseira na viagem de volta para o Egito. Vê que lógica que tem isso aí. Ele já viajou para o Egito, 700, quase 700 para ir, quase 700 para voltar, e todo ano, com essa idade aqui, estaria então com 99 anos, que é 111 menos 12, 99. Estava em todo vigor, né? É mole, conta outra. O que a Bíblia falou de enfado e canseira. Segundo, Mateus 1,25 afirma que eles tiveram relações sexuais, sim, normalmente, após o nascimento de Cristo. O que está escrito em Mateus 1,25? Que depois do nascimento de Cristo, ele conheceu Maria. Conheceu? É o mel que ficou para trás. Foi ali que aconteceu a lua de mel completa. E terceiro, Mateus 13,55 afirma, não foi eu que escrevi a Bíblia, que escrevi nada disso que está aí, afirma que Tiago, José, Simão e Judas eram filhos do casal José e Maria. Na tradição, além desses 4 nomes aqui, naquela tradição da mentiraiada, inventada para manter celibato e coisa do gênero, ainda dá nome de 2 meninas, Lísia e Lídia. Quem sabe, né? Estava ali também, mas Maria também, viu? José morreu entre a adolescência e a juventude precoce de Jesus. Segundo historiadores, entre os 12 e 18 anos de idade. Foi um homem saudável, tinha visões e sonhos por dom de Deus, era um carpinteiro, ativo, pai e esposa amoroso. E outro detalhe, no Evangelho de João, no capítulo 19, já finalizando o assunto do casal, e ele provavelmente morreu, e gozou de muita saúde, e morreu uma morte súbita, e por providência divina, Jesus não estava em ministério ativo, ou legalmente autorizado a fazer milagres ainda. O primeiro milagre que a gente sabe que ele fez foi no início do ministério, lá na bodas de Caná. Portanto, até aí não se consta registro feitos por Jesus, e não seria isso que aconteceria. E no Evangelho então de João, no capítulo 19, versos 26 e 27, um outro fato interessante é que os irmãos de Jesus era o primogênito, como o texto bíblico diz. Os outros eram mais jovens do que ele. Mas os irmãos de Jesus, evidentemente que cuidaria de Maria. Mas por que lá em João 19, 26 e 27, Jesus pede o discípulo João, que era coisa de 2, 3 anos só mais novo do que ele, mas era o mais jovem dos apóstolos, para cuidar da mãe? Evidentemente, o cuidado celeste, das orientações celestes, daquele que escreveu o mais profundo dos evangelhos, e ainda escreveria o Apocalipse dentre as suas epístolas. Era o discípulo amado de Jesus, e pediu para que houvesse então essa formação familiar espiritual de mãe e filho entre Maria e João.
algo especial, algo mais forte do que a relação familiar normal. E outra coisa, João morreria 44 anos depois de Maria. Só finalizando, Maria tinha 47 anos de idade quando Cristo morreu. João estava com mais ou menos 29 para 30 anos de idade. Maria morreu aos 72 anos, em 56 da era cristã. E João morreu com 99 por volta do ano 100 da era cristã. O terceiro tema da lição, lei civil do Antigo Testamento. Aqui no rodapé da lição, nós temos algumas informações interessantes. O órgão legislativo responsável pela administração da lei judaica era chamado Sinédrio, às vezes mencionado como conselho. O Sinédrio era composto por 71 homens escolhidos entre os sacerdotes, anciãos e rabinos, e era presidido pelo sumo sacerdote, e servia como uma espécie de Supremo Tribunal Federal que lidava com os costumes, tradições e leis dos judeus. No entanto, o governo romano permitia que eles usassem a lei mosaica a fim de resolver questões relacionadas com seus costumes. Nesse aspecto, o trabalho do Sinédrio era especialmente importante. Agora, é curioso, aqui na citação aqui do rodapé do terceiro parágrafo, de Mateus 19:7 e Deuteronômio 24, de 1 a 4, pessoas que ainda seguiam a lei do levirato, em que a viúva devia se casar com o irmão de seu marido, também abordado em Mateus 22, 24 e Deuteronômio 25, 25. Essa lei aqui, coisinha à toa, né? Cara casado ou não casado, a cunhada ficou viúva, você tinha que casar com ela. Poligamia, coisa da cultura, né? Negócio complicado. Cada época a sua cultura, né? Cada cultura o seu costume, cada doido a sua mania, né? Mas a palavra de Deus nos proporciona um só corpo, um só povo e um só batismo, tentando filtrar no evangelismo transcultural tudo quanto é tipo de cultura, numa cultura só, a cultura da palavra de Deus, fundamentada no amor ágape, no perdão, dando salvação para todos e levando todos e padronizando tudo no céu de um jeito só, né? Começando a ensaiar isso aqui dentro da igreja, aqui na terra. O quarto tema, lei cerimonial do Antigo Testamento. Pelos textos aqui citados, em Levítico 1, de 1 a 9, 2, 14 a 16, 5, de 11 a 13, nós podemos tirar algumas conclusões interessantes. Primeiro, além das leis civis da época, tinha as leis cerimoniais, todas duas inspiradas na lei moral, que é a expressão do caráter de Deus, e principalmente no amor vicário de Deus pela humanidade, conforme São João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então tinha toda uma harmonia entre as leis civis, cerimoniais, e a lei moral dos 10 mandamentos, em toda a antiguidade. E hoje não é diferente. Quando se fala em não matar e não roubar, qual é o princípio de inspiração básico de tudo isso? Por acaso não é a lei moral? O quinto tema, lei rabínica. Além das leis mosaicas, os judeus da época de Jesus, primeiro parágrafo aqui do rodapé, também estava familiarizado com a lei dos rabinos. Estes eram o braço acadêmico dos fariseus e assumiam a responsabilidade de garantir a lei mosaica, que a lei mosaica é a que constitui das cerimônias e tradições. Garantir que a lei mosaica, essa lei de cerimônias e tradições, permanecesse relevante para o povo.
os rabinos contaram 613 leis nos 5 livros de Moisés, incluindo 39 relacionadas com o sábado. Eles usavam essas leis como base para a sua legislação e completava as leis escritas com uma lei oral que consistia em interpretações dos rabinos. Mas tem hora que bate de frente com os negócios dentro das igrejas por aí, que não mudou nada, né? Lá em Mateus, no capítulo 15, verso 1 ao 9, eu gostaria que você lesse esse texto em casa com carinho. Mateus 15, de 1 a 9. Eu vou destacar só alguns pontos interessantes aqui, só alguns detalhezinhos. Aqui no verso 6, por exemplo, Jesus chama a atenção dele, porque Jesus bateu de frente com esse negócio de ficar criando leis e regras em cima de tradição. Assim, por causa da vossa tradição, vocês invalidastes a palavra de Deus. Veja bem. E no verso 9, ele completa com a citação de Isaías 29:13, em que em vão me adoram ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Presta atenção que Jesus falou para os líderes da sua igreja, que cria essas leis rabínicas aí, que tem muitos rabínicos entre aspas até hoje, fazendo a mesma coisa. O que quer dizer da lei rabínica sobre realizar, sobre alguém, por exemplo, hoje, dentro de várias igrejas por aí afora, de várias religiões, tem umas leizinhas dessa, que o cara, se for para casar, se ele separou, se não for por causa de adultério ou de viuvez, ele tem que, por lei rabínica dessa aqui, farisaica, que não tem base bíblica nenhuma, tem que esperar 10 anos de casamento civil de novo, senão ele está condenado para o inferno, né? Para o fogo eterno, porque o único pecado imperdoável que tem é contra o Espírito Santo. O resto, a ordem e missão da igreja e a ordem de Deus para ela do ID é batizar, rebatizar e ir rápido. Não é ficar inventando lei para atrasar a volta de Cristo, não. 10 anos. Os coitadinhos que pelejam para evangelizar, a hora que bate frente com esse tipo de problema, ó a altura das fichas batismal, que fica esperando, implorando, para esperar esse que fica, tipo lá São Pedro na porta do céu, né? Esse pode, esse não pode entrar, né? Vai nessa, meu filho, vai nessa, criando tradições que vão contra o amor de Deus e contra a ordem do ID, a missão do ID. O 6º tema da lição: a lei moral, os 10 mandamentos. É tão sério isso, que quando nós olhamos nos vários textos aqui citados, Mateus 19, de 16 a 19, Romanos 13, de 8 a 10, mas eu gostaria de destacar 2. Um que está incluso aqui, Tiago 2, de 8 a 12, que fala dos 10 mandamentos, refere a eles como lei moral, mas o verso 12 faz uma aplicação muito séria, aonde diz que nós seremos julgados na lei, no juízo de Deus, que essa lei, a lei moral, dos 10 mandamentos, que no contexto de Tiago 2, de 8 a 12, prova que é os 10 mandamentos, que ela vai ser a base do juízo de Deus. Olha o tanto que isso é sério, meu amado irmão, minha amada irmã. O mais sério de todos essas informações está em 1 João capítulo 2, versículo 3, 4 e 7. Lá afirma o seguinte: aquele que diz que conhece a Deus e não guarda os seus mandamentos é um mentiroso, e com ele não está a verdade. O verso 7 ainda fala assim, ó: não vos dou um mandamento novo, mas é o mandamento antigo que desde o princípio tiveste. Menino, velho, essa palavra, se o caboclo tiver em alta velocidade no carro, cai as 4 rodas de uma vez. Tá no sal. E 1 São João 3,4 fala que pecado é a transgressão da lei de Deus. Ninguém é salvo pela lei de Deus. A lei é igual a espelho, é só para mostrar o pecado. Sem tentar esfregar o espelho na rua suja de graxa, vai sujar o espelho, não vai resolver nada. O que lava é o sangue de Cristo. Ele é que simboliza o sabão e a água que vai lavar nosso rosto. A lei é só para mostrar onde ele está errando. Ela não salva ninguém.
Mas desobedecer ela só deixa o cara lambuzado. Isso pode ser na lei civil, pode ser na lei de Deus. Para finalizar o 7º tema, o primeiro parágrafo, muito interessante. Um texto de Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 201 a 204. Se Adão não tivesse transgredido a lei, nunca teria sido instituída a lei cerimonial. O Evangelho das Boas Novas foi primeiramente dado a Adão, na declaração de que foi feita a que a semente da mulher feriria a cabeça da serpente, e foi transmitida através de sucessivas gerações a Noé, Abraão e Moisés. Que maravilha, meus irmãos. E graças a Deus chegou até a mim e a você. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde e nos oriente durante esse novo trimestre, com lições maravilhosas como essas que também estudaremos. Senhor Deus, santifica-nos em Tua Palavra, porque a Tua Palavra é a verdade. Prepare-nos para o Teu reino, capacita-nos ao Teu serviço e ao realizarmos a Tua vontade e levarmos multidões aos Teus pés, para a honra e glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Os caminhos desta vida, ao Teu lado, nada faltará. Eu te amo mais que tudo, quando fraco tua força nunca falha.